Bom, gente, boa noite. São 6h20, vamos iniciar nossa aula. Hoje temos aí uma pauta um pouco extensa, mas que a gente vai conseguir cobrir aí durante esses horários. Primeira coisa, em relação aos estudos de caso, certo? Dois estudos de caso aí, nesses dois estudos de caso, o desempenho da turma não foi tão bom não, tá? Quero reforçar aqui, vou revisar eles e vou reforçar bem, porque o nível aí de erro aí foi muito considerável nos dois estudos de caso. Então, vamos lá, que eu quero frisar com vocês os assuntos abordados nos dois estudos de caso, certo? O primeiro estudo de caso, da unidade 3, que era até uma questão da OAB, né? A maioria da turma se limitou a transcrever a resposta do gabarito, né? Se eu fosse o examinador do examinador dessa prova, esse examinador teria tirado 0,1 numa questão que valeria 1 ponto, que a resposta que apresenta o gabarito é incompleta, tá? Na verdade, a resposta ela não atinge o cerne do problema. A questão ela é simples, mas ela é muito bem elaborada, mas o gabarito que consta lá, ele é um gabarito incompleto e que não aborda a discussão constitucional sobre a matéria, tá bom? Então, é por isso que, nessa questão, quase a totalidade da turma, se não a totalidade, não foi feliz aí na resposta, tá? Transcreveu basicamente o que tinha no gabarito e, lógico, falar ali do artigo 141 não é o mais importante, até porque esse artigo não foi abordado por vocês, né? E não é a essência. Ali, para você resolver essa questão, você tinha que olhar o artigo 146, né? Eu anotei aqui, inciso 3º, a linha D da Constituição. E aí eu botei essa questão, primeiro porque o gabarito está incompleto, né? E segundo, para abordar com vocês um assunto que é muito importante, que é a interpretação do alcance do termo crédito tributário lá na Constituição. Lá na Constituição fala que lei complementar disporá sobre, aí vem inciso 3º, aí ele fala, né? As seguintes matérias, né? E uma das matérias que tem na linha D é crédito tributário. Quando ele fala ali em crédito tributário, ele está se referindo, ele fala em obrigação tributária, crédito, lançamento, crédito tributário. Quando ele fala em crédito tributário, a palavra crédito tributário, inclusive isso gerou uma celeuma doutrinária, se referiria ao crédito tributário de per si, ou se referiria aos institutos inerentes ao crédito tributário. E aí a doutrina majoritária, com razão, entende o seguinte, que quando ele fala crédito tributário lá na Constituição, obviamente ele fala em tudo aquilo que está relacionado ao crédito tributário, não só ao item crédito tributário, mas todos os institutos jurídicos que vão afetar o crédito tributário. Tanto é assim que ele também fala em prescrição e decadência. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: todos os institutos jurídicos que afetam o crédito tributário devem ser regulados por lei complementar. Aí entra também a extinção do crédito tributário. Por isso que a criação aí nessa lei estadual de uma modalidade de extinção de crédito através de dação e pagamento de bens móveis, ela é inviável. Inviável porque contraria exatamente o artigo 146, inciso 3º, a linha D da Constituição. Essa era o grande cerne da questão, não sei porque o examinador não falou sobre isso, me parece que ele ficou preso ali à letra do código e esqueceu do mais importante, que era exatamente o aspecto constitucional da matéria. Inclusive, no final, lá no final do gabarito, ele fala alguma coisa como que deveria dizer que era inconstitucional. Sim, mas qual é o fundamento constitucional para você dizer que é inconstitucional? Porque na resposta dele não tem nenhum fundamento constitucional. E aí ele deixou de abordar, por isso que eu disse que a resposta dele é incompleta, eu não daria a pontuação completa, aliás, eu daria pouca pontuação se fosse eu corrigindo essa questão, porque o mais importante é falar sobre
a interpretação do termo crédito tributário lá no artigo 146 da Constituição. E aí o entendimento que se tem que ter é que, como fala lá o artigo 146 em crédito tributário, ele está falando não apenas no crédito tributário de PSI, mas todos os institutos jurídicos que vão afetar o crédito tributário. Entenderam a resposta desse estudo de caso? Você explicando agora deu mais certo um pouquinho. Um pouquinho? Por que um pouquinho? Hein, Jefferson? Que, assim, o que ficou mais confuso mesmo foi a questão da dação em pagamento, porque, na minha concepção, e foi a minha resposta, eu coloquei como um rol taxativo, e por isso que não podia ser incluído na lei. Mas o fundamento principal é que deveria ser por lei complementar, e lei complementar nacional, ou seja, só quem poderia legislar essa matéria seria a União. Essa seria a essência da resposta. Né? Lógico, ali o rol é taxativo, porque aí você lembra, você está usando o que você estudou na unidade 4 a respeito da interpretação, né? Que é a respeito da interpretação que deve ser literal. Mas o grande aspecto que deveria ser observado é que, em termos de competência, só quem pode legislar sobre isso é a União, em razão do artigo 146 da Constituição. E eu botei essa questão propositadamente, que é para chamar a atenção de vocês com o assunto que é importante. Não foi por outra razão que eu escolhi essa questão para colocar como estudo de caso. A finalidade era aprofundar e trazer para vocês, chamar a atenção a vocês dessa importância de compreender o termo crédito tributário, que está lá no artigo 146, inciso 3º, a linha D da Constituição. Certo? A sua resposta não está errada. É o que eu falei, ninguém errou, mas a resposta estaria incompleta, porque o mais importante da questão seria você enfrentar o aspecto constitucional, que nem o próprio examinador lá no gabarito dele enfrentou. Ele só chega no final e diz que deveria dizer que era inconstitucional. Mas quando você lê a resposta do gabarito, ele não fala nada de Constituição, ele fala lá, exatamente no 141, fala no 156, mas ele não enfrentou o aspecto constitucional. Então, por que ele está dizendo que é inconstitucional, se é que ele não enfrentou o aspecto constitucional, entendeu? E a sua resposta, ela está incompleta, entendeu, Jefferson? Você tem razão em ser um rol taxativo, mas o primeiro fundamento que você deveria enfrentar, não só você, tá? Eu estou colocando você que você foi o único aluno que está debatendo comigo, mas o primeiro aspecto que deveria ser enfrentado era o aspecto exatamente constitucional, né? Que era do artigo 146, inciso 3º, a linha D. Tá certo, Jefferson? Certo, certo. Beleza. Mais alguém teria alguma dúvida sobre esse estudo de caso da unidade 3? Não? Então, vamos ao estudo de caso da unidade 4, tá? Deixa eu passar aqui para o estudo de caso da unidade 4. No dia 15 de maio, o prefeito sancionou a Lei 123, a qual tinha por escopo interpretar dispositivos da legislação tributária do município que tinha aplicação controvertida. O médico ficou sabendo da referida lei e que um dos dispositivos interpretava um artigo da lei do ISS, o qual tinha sido base para a autuação do profissional e gerar uma cobrança de tributo de R$ 1.000 de ISS e 2.000 a título de multa. O médico procurou seu escritório a fim de ser esclarecido sobre a aplicação da lei interpretativa ao seu caso. Qual seria a explicação ao médico, tá? Esse aqui, muita gente acertou, mas teve muita gente também que respondeu coisas que não tinham absolutamente nada a ver com o assunto. Gente querendo discutir lá a lei do ISS em si, confundindo ISS com ICMS. O nome do tributo aqui eu botei só para ter uma historinha para contar para vocês, tá? Eu podia botar qualquer tributo e a lei, né, estadual ou federal, conforme o tributo fosse de competência estadual ou federal. O objetivo aqui, gente, não era discutir o ISS, até porque vocês não conhecem ainda esse assunto, é um assunto que vocês vão estudar no próximo semestre. O objetivo era o seguinte, é você entender que veio uma lei interpretativa
e tratando de um assunto polêmico em que esse médico foi autuado, né, tomou lá uma multa da Receita Municipal em razão de interpretação desse dispositivo da lei do ISS. E aí ele queria saber de você se essa lei seria aplicada ao caso dele, qual seria o efeito dessa lei. A primeira coisa que vocês deveriam falar, esse é o do médico, isso é o 4, Alice. O 3 eu já expliquei. A primeira coisa que vocês deveriam falar seria o seguinte, que excepcionalmente, né, a lei interpretativa, ela tem aplicação retroativa, conforme o artigo 106, inciso 1º. Ou seja, essa lei, por estar interpretando a aplicação da lei tributária, ela retroagiria. E aí teve gente dizendo que o ato não estava definitivamente julgado, confundindo com o inciso 2º. Não, gente, na lei interpretativa, não precisa o ato não estar definitivamente julgado, tá? Somente a lei que for reduzir penalidade, excluir penalidade, aí essa lei, ela vai sim ser aplicada quando o ato não estiver definitivamente julgado. E eu já fiz questão de, na questão, eu nem falar isso. Eu não disse se estava definitivamente julgado, se não estava, se tinha pago, se não tinha pago, eu não falei nada. Eu só falei que ele queria saber se ia se aplicar ao caso dele, justamente para não gerar confusão entre o inciso 1º e o inciso 2º. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, atenção que lá no artigo 106 nós temos duas situações distintas. Uma situação é a lei interpretativa, que sempre retroage para excluir a penalidade relativa ao dispositivo interpretado. Então, sempre a lei retroativa vai retroagir. E aí, se ele já tiver pago, ele tem direito a pedir a devolução da multa que ele pagou. Por quê? Porque, ainda que esteja não definitivamente julgado, ele tem efeito retroativo e vai excluir aquela penalidade que o seu cliente pagou. Então, lei interpretativa sempre retroage, mesmo que seja definitivamente julgado, mesmo que o contribuinte já tenha pago, sempre vai retroagir. E as outras situações, quando excluir penalidade, a interpretativa, ela exclui a penalidade em relação um efeito da lei interpretativa. Ela não precisa dizer que exclui penalidade, porque o Código Tributário já está dizendo, toda a lei interpretativa retroage, excluindo a penalidade do dispositivo que foi interpretado. Ponto. A lei não precisa dizer que vai excluir penalidade. A outra situação é quando vira uma lei excluindo a penalidade, dizendo assim, essa situação agora não é mais cabível multa, ou não há mais essa multa aqui, revoga essa multa que estava prevista na lei, ou reduzindo penalidade. Nesses casos, quando a lei exclui uma penalidade, ela diz que está excluindo, ela diz que está reduzindo a multa, ela diz que aquela situação não é mais infração à norma tributária. Quando ela faz isso, ela tem efeito retroativo, mas aí é um efeito retroativo limitado. Limitado a quê? Limitado somente às situações não definitivamente julgadas, ou seja, às situações em que o contribuinte está discutindo na seara administrativa sobre aquela penalidade, sobre aquele auto de infração que ele recebeu. Então, essa lei que reduz uma penalidade, que exclui uma penalidade, vai retroagir, mas só para atingir quem? Aqueles contribuintes que ainda não têm o lançamento definitivo, ou seja, que ainda não há o ato definitivamente julgado, como fala lá no inciso 2º do artigo 106. Se ele pagou, vai retroagir? Não, pagou, está pago, acabou. Extinguiu o crédito tributário. Perceberam aí a diferença entre o inciso 1º e 2º? E aí, o que ia acontecer? Então, primeira coisa, você ia dizer para o seu cliente, para o médico, que ele realmente, essa lei iria retroagir ao caso dele. E aí, você precisava explicar a ele quais os efeitos dessa lei. Quais são os efeitos dessa lei? Primeiro, o ato deveria ser revisto em razão da nova interpretação. Então, por exemplo, se entendeu que aplicava a alíquota de 4%, mas aí veio a lei interpretando e vai ser a alíquota de 2%, ia ser a alíquota de 2%. Perceberam? E qual que é o principal efeito? Ia excluir a penalidade. Então, ainda que ele perdesse lá
ainda que ele tivesse que pagar o tributo na forma como ele tinha sido cobrado, ele não poderia pagar a penalidade, porque essa penalidade ficaria excluída em razão do advento de uma lei interpretativa. Então, você deveria apontar esses dois efeitos da lei interpretativa. Primeiro, a revisão do ato, em ter que praticado com base no dispositivo interpretado. Segundo, a exclusão da penalidade. Entenderam a resposta do caso da unidade 4? Tranquilo? E aí teve gente confundindo, teve gente dando a resposta do inciso segundo, tá? Então, atenção, tá a distinção entre o inciso primeiro e o inciso segundo. Então, nesse caso do médico, ele ia ter que pagar os R$ 1.000, mas não ia pagar os 2.000, né? Da multa, não. Né? Os 1.000 ia ser revisto, né? Na verdade, você dizer o seguinte, em relação ao tributo, deveria ser revisto conforme a lei interpretativa. Eu não dei elementos para você saber se iria ser alterado ou não. A princípio, né, ia ser revisto aquele 1.000, ou seja, ia ver se aqueles R$ 1.000 foram apurados conforme a lei interpretativa, tá? E os 2.000 excluiria. Ok? Não dava para dizer assim que ele ia pagar os 1.000. Você ia dizer assim que esses R$ 1.000 do ISS deveria ser avaliado conforme a nova lei interpretativa. Ou seja, pode ser que ele tivesse que pagar 1.000, pode ser que ele tivesse que pagar 800, pode ser que ele tivesse que pagar 1.500, ia depender dessa interpretação. Né? Agora, a multa seria excluída. Né? Mesmo que ele tivesse errado, a multa seria excluída, entendeu? Entendi. E no caso, assim, no caso hipotético, se ele tivesse pagado, se ele tivesse feito a correção e ele tivesse realmente pagar e ele pagasse a multa, sem saber. Não tem problema. Se ele pagou a multa, o que você ia fazer? Ia entrar com o pedido de repetição do indébito tributário, ou seja, de devolução dos R$ 2.000 que ele pagou. Percebeu? O que não poderia acontecer na hipótese do inciso segundo. Se lá vem uma lei, reduz a multa, e aí o seu cliente já pagou, não tem o que fazer. Ele pagou, o ato já está definitivamente julgado, porque o crédito tributário está extinto, certo? Agora, no caso lá da interpretativa, cabe o pedido da devolução do valor pago. No inciso segundo, não. Percebeu? Se seu cliente lá, no caso, vem uma lei, reduz a multa, e ele, antes dessa lei, ele pagou aquela multa, ele não recorreu administrativamente e pagou, se vem uma lei reduzindo a multa, ele não é mais beneficiado, porque aquele ato já está perfeito. Ele já pagou. Agora, na interpretativa, não, sempre retroage excluindo a multa. Então, ainda que seu cliente tenha pago, ele tem direito à restituição do valor da multa pago, né? A repetição do débito tributário. Isso, 106, inciso primeiro. O caso que a gente trabalhou, 106, inciso primeiro, que era uma lei interpretativa. Então, se fosse o reverso, em vez do caso aí do médico, porque agora ele teve que pagar mais, né? Não, eu estou dizendo que os R$ 1.000 o fisco iria rever, né, conforme a interpretação. Não, A interpretação, assim, sim. Eu entendi. Eu estou dizendo assim, um caso hipotético. Se viesse uma lei interpretativa, do mesmo jeito, viesse uma lei interpretativa e falasse assim que ele deveria pagar menos, e ele já tivesse feito o pagamento, aí o fisco ia ter que devolver o dinheiro dele, ou você deveria requerer, né? Você deveria dizer, ó, pela nova interpretação da lei, por ser uma lei interpretativa que tem aplicação retroativa, por exemplo, ao invés de ele pagar 1.000, ele teria que ter pago 800. Então, agora eu quero a devolução dos 200 que ele pagou a mais. Percebeu? Você deveria provocar o fisco. Ele não ia fazer isso de ofício, não. Você ia ter que provocar, entrar com pedido ou administrativo de repetição do indébito ou judicial de repetição do indébito. Normalmente você faz o administrativo, se não tiver sucesso, você vai para o judicial. Percebe, Jefferson? Beleza? E aí, gente, mais alguma dúvida sobre os dois estudos de caso? Deixa eu ver o chat aqui, se tem aqui. O artigo, porque eu estava olhando o chat aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui, abrir o chat aqui.
O artigo, Larissa, é o 106, inciso 1º do Código Tributário. O Jefferson colocou abaixo aí. Tá joia? Leandro, mas aí você entendeu agora a explicação, né, Leandro? Eu vi que você estava entendendo conforme o Jefferson, mas espero que tenha esclarecido aí a explicação. Ficou claro, Leandro? Ficou, agora ficou. Na hora que eu fiz a questão, eu também Aham. fiquei na dúvida quanto a esses R$ 1.000. Uhum. O que eu entendi foi que a cobrança deveria ser feita, não apliquei essa questão da revisão, não. Ô, Larissa, eu não vou revisar agora porque eu acabei de falar, tá? Se der tempo no final, eu reviso, tá bom? Tá? Vou mandar aqui porque a gente tem o conteúdo da aula, tá certo? Se der tempo no final, a gente volta de novo nos estudos de caso, tá? A gente está há 20 minutos falando, eu comecei a aula 6h20 em ponto, já estamos há 20 minutos falando dos dois estudos de caso. Professor, Tá? esse Então, caso vai valer a VP igual a primeira? sim, quem fez os dois já tem 2 pontos na VP. Aí vai ter que fazer só mais um desses que eu vou vir. Toda semana a gente vai ter um estudo de caso. Tá? Vai ser o mesmo procedimento. Tá bom? Então, quem deixou de fazer ainda tem tempo de fazer para conseguir os 3 pontos. Tá? E aí, no final da aula, Larissa, sobrando tempo, a gente faz a revisão dos estudos de caso aí. Só para a gente não ficar muito tempo preso aí, tá? E em homenagem aos colegas que entraram aí no horário, tá bom? Vamos lá. E daqui a pouco, mas acredito que dê tempo. No final, a gente retoma isso. Bom, e aí a gente começou agora, né, a unidade 5, né? Estamos caminhando aí para o final da matéria, né, para a conclusão do conteúdo. E é uma unidade um pouco mais densa, diferente da unidade 3 e 4, que foi uma unidade bem letra de lei, né? Não tinha muita polêmica, não tinha muita dificuldade. A unidade 5 já oferece alguma dificuldade, mas não se compara à unidade 2 lá, que é nos princípios e imunidades. Alguma dificuldade, mas nada que uma leitura, uma atenção não consiga resolver. Mas não é tão simples quanto a unidade 3 e 4. Então, vamos aqui começar a nossa conversa, né? Hoje a gente vai falar sobre o Sistema Tributário Nacional, né? O conceito, a definição de competência, a classificação, né, das competências, classificação dos tributos e espécies tributárias. Todo esse conteúdo é introdutório para, nas próximas semanas, a gente falar sobre os tributos em espécie. A gente vai ver os impostos, taxas, contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios, as contribuições, tudo isso a gente vai ver nas semanas seguintes. Mas esses conceitos que a gente vai estudar hoje, né, que vocês viram nas videoaulas, são importantes para a gente trabalhar, né, exatamente o restante do conteúdo. Tá? E que vai ser fundamental para a compreensão quando a gente entrar na unidade 6, em que a gente vai esmiuçar mais o Código Tributário. Vamos ali estudar os conceitos de hipótese de incidência, fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, solidariedade tributária. A gente vai começar a aprofundar mais os institutos do direito tributário. Bom, antes de eu começar a falar aqui, né, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta sobre esse conteúdo que foi visto nessa semana da unidade 5. Que aí a gente começa trabalhando as dúvidas, e aí nessas dúvidas a gente vai avançando na análise aí do conteúdo. Tem alguém que já queria jogar uma pergunta aí, para a gente já ir trabalhando em cima? Se não tiver, eu vou fazendo uma passagem nos conteúdos aí. Nada? Professor, Opa, diga aí. Diga, Bárbara. quanto às competências, eu não entendi Sim. muito bem a competência acumulativa. O senhor podia dar uma explicada de novo? Vamos lá. Eu vou aproveitar, Bárbara, e já vou falar sobre as espécies de competência, tá? E depois eu volto ali na discussão de competência. Mas o que acontece? Né? A gente tem várias competências. A Constituição, o primeiro passo é o seguinte, entender que quem dá a competência é a Constituição. Né? Como acontece lá no artigo 21, 22, 23 da Constituição, que estabelece lá as competências concorrentes, competências exclusivas, né? Da mesma forma, no âmbito tributário, a Constituição estabelece as competências, né? E estabelece vários tipos de competências. Né? Nós temos a competência
comum, competência privativa, a competência residual, competência extraordinária, e temos a sua competência que você perguntou, a cumulativa, né? E a cumulativa é só a gente pensar assim, o que é competência? É um poder atribuído a uma pessoa jurídica de direito público, isso que é competência. Né? Sei lá, o Estado é competente para legislar sobre determinada matéria, a União é competente para legislar sobre determinada matéria lá, sobre, por exemplo, recursos minerais. Né? Tudo isso, o Constituinte, ele diz quem é que vai tratar desse assunto. Quando eu falo competência cumulativa, é exatamente o quê? A Constituição diz o seguinte, nessas situações aqui, eu vou deixar um determinado ente federado pegando a competência do outro e ficando com ela também, nas situações em que ele fala. Então, quando ele diz lá competência cumulativa, imagine assim, alguém tem uma competência, eu tenho uma competência aqui, mas aí vem um constituinte e diz assim, vou lhe dar outra competência que seria do fulano, e agora vai ser sua também, você vai acumular as duas competências. Então, competência cumulativa você já tinha uma, e agora o constituinte lhe dá outra que, na verdade, não era sua, mas ele vai lhe dar e diz assim, nessa situação, você vai exercer essa competência que era de outro, mas você vai exercer. E aí, o artigo 146, salvo engano, deixa eu confirmar aqui, 147, perdão, ele diz duas situações de competência cumulativa. Quais são essas duas situações? A primeira, ele fala da União, mas da União quando você tiver território federal. Então, quando você tiver um território federal, e território federal é porque não há mais, não se usa, é possível existir território federal, mas atualmente não há, aliás, há algumas décadas não há território federal. E território federal ele é uma espécie de autarquia da União. Por que é uma espécie de autarquia? Porque é um pedaço do território que não é mais que é desmembrado de um Estado da Federação, e a União entra naquele espaço do território nacional, e aquele espaço não pertence mais à competência daquele Estado, ele vira uma unidade da União, chamada de território federal, ou seja, território da União. E o que ele faz quando ele faz isso? Ele diz o seguinte, que quem vai legislar ali naquele território é a União. Então, por exemplo, você não vai ter mais a legislação ali que ia tratar, por exemplo, o Estado ele vai legislar sobre uma questão ambiental específica. Não é? Aí o Estado ele já não vai legislar, porque quem vai legislar naquela matéria que seria de competência do Estado vai ser a União. E em matéria tributária, o que a Constituição fez? Falou o seguinte, nos territórios federais, como o território ele não pertence mais ao Estado, então ele é um território federal. Se você fosse pensar bem, todo mundo, e não tivesse o artigo 147 da Constituição, o que ia acontecer? Todo mundo ia querer morar num território federal. Por quê? Pelo menos IPVA você não ia pagar. Porque o IPVA é do Estado, quem é que ia legislar o IPVA? Esse território não é Estado, é um território da União. Para evitar isso, o que o Constituinte faz? Ele fala assim, União, no território você vai pegar essa competência que era do Estado e vai ser sua, já que é um território federal. Então, nos territórios federais, a União ela exerce a competência tributária dos estados. E se o território não for dividido em municípios, porque se ele for dividido em município, concorda, Bárbara, que o município é uma unidade da federação? Então o município tem autonomia legislativa própria. Então o município vai instituir o seu IPTU, vai instituir o seu ISS, vai comprar os tributos da sua competência. Mas se o território não for desmembrado em municípios, ele ainda vai cobrar ainda, eu vou pegar esse aqui que está na mão, vai pegar ali a competência do município e vai dar para a União também. A União vai acumular o quê? A competência do município, se o território não for desmembrado em município, a competência do Estado, e a União já legisla sobre os tributos de competência dela. Então, a União vai acumular o quê? A princípio, no território, sempre acumula a competência
do Estado, e se o território não for desmembrado em município, ele cumula ainda a competência do município. Até aqui, Bárbara, ok? Deu para captar a competência cumulativa? Sim. Vamos agora à segunda hipótese, que é o Distrito Federal. Certo? Então, a primeira parte a gente resolveu. Vamos à segunda parte, que é o Distrito Federal. O Distrito Federal é um ente federado anômalo. Por que ele é um ente federado anômalo? Porque ele não goza de todas as autonomias de um ente federado comum, de um estado, de um município. Por exemplo, o Distrito Federal ele não pode ser desmembrado em municípios. O território do Distrito Federal ele é um território que tem como ente público o Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público, o Distrito Federal. Ele não pode, ele tem várias cidades lá, mas são chamadas cidades satélites. São regiões administrativas do Distrito Federal. Por quê? Justamente em razão de ali ser a sede do governo federal, né, de ter ali o parlamento, o Congresso Nacional. Isso não é só uma exclusividade do Brasil. A maioria dos países, né, a sede onde fica o governo, né, o território onde fica o governo, ele constitui ali uma unidade federada autônoma, né, e ele não se desmembra em municípios. Ele se desmembra, ele tem distritos ali, ele tem regiões administrativas, tá? E isso acontece também aqui no Brasil. E o que acontece? Como ali o Distrito Federal, ele fala assim, o Distrito Federal cabe os tributos estaduais, se você for olhar lá o artigo 155, ele fala, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Aí ele vem lá, IPVA, ICMS e o ITCMD. Então, a Constituição entrega para o Distrito Federal, entrega o quê? A mesma competência tributária dos estados. E aí vem o 147 e diz assim, ao Distrito Federal compete os tributos municipais. Por que ele faz isso? Porque o 155 já diz que é da competência do Distrito Federal os mesmos impostos que pertencem aos estados. Ele dá ao Distrito Federal essa competência. Ele diz, compete ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Aí vem lá, né? Propriedade de veículos automotores, circulação de mercadorias, transmissão, causa morte e doação. Então, ele já diz ali, ó, Distrito Federal, você vai instituir esses impostos aqui. Mas, aí no 147, ele está dizendo assim, Distrito Federal, como você não é uma unidade federada autônoma, você não pode ser desmembrado em municípios, você também vai cobrar os impostos municipais. Então, ao Distrito Federal compete cumulativamente, percebe que cumula, junta lá os impostos estaduais, que é a competência privativa dele, junta com a competência de cobrar os impostos municipais. Por isso, uma acumulação de competências. Ficou claro também, Bárbara, do Distrito Federal e os outros colegas? Ficou sim, professor. Obrigada. Beleza? Mas foi ótimo. É bom quando vocês fazem isso, que eu sei onde eu preciso focar para explicar a vocês. É muito melhor do que eu ficar aqui, né, tentando acertar aqui o que o pessoal ficou em dúvida, né? Mais alguma pergunta que alguém gostaria de fazer? Algum pedido de esclarecimento sobre essa matéria? Só em relação específica à acumulação da União, ela vai acumular os impostos federais, no caso? Não, mas o federal já é dela, percebe? É dela. O federal é privativo dela. Lembra que a primeira competência é privativa. O que é competência privativa? São os impostos, não é isso que a gente viu? É a competência para cobrar impostos, que a Constituição diz qual é o ente federado que vai cobrar. Então, chega lá, artigo 153, ele fala lá, compete à União instituir impostos sobre, vai falar, propriedade territorial rural, produtos industrializados, operações financeiras, importação, exportação, renda e proventos de qualquer natureza, né, territorial rural, imposto sobre grandes fortunas. Então, a Constituição já diz, ó, esses são seus, União. Então, competência privativa. A mesma coisa no Distrito Federal. Qual que é a competência privativa do Distrito Federal? É o ICMS, o IPVA e o ITCMD. Onde está isso? Lá no artigo 155. E aí vem o 147 e fala assim, União, quando tiver um território federal,
você vai cobrar também, ou seja, você vai instituir os impostos estaduais. Está vendo que vai acumular? Ela continua com a competência privativa dela, só vai agregar outra, que é a competência para cobrar os impostos estaduais. E aí depois vem assim e fala assim, e União, se o território não for dividido em municípios, o exemplo disso era Fernando Noronha. Fernando Noronha, até alguns anos atrás, era um território federal. Né? Depois que ele oscilou, ele já fez parte do território do estado de Pernambuco, depois foi território federal, agora voltou a fazer parte do território de Pernambuco. Agora não, né? Já tem alguns anos, mais de 10 anos isso. Mas sempre teve essa oscilação. E, por exemplo, Fernando Noronha não era dividido em municípios. Então, o que acontecia? Lá no território de Fernando Noronha, quem fazia a lei do IPTU era quem? A União. Né? Do ISS era a União. A União tinha que fazer lá uma lei, Congresso Nacional, estipulando o imposto sobre serviços no território federal de Fernando Noronha. Tá certo? Porque acumulava, a União continuava cobrando imposto de renda, ITR, os tributos lá de competência dela. Juntava os estaduais, porque quando é território estadual também a União legisla, então ia ter que instituir ICMS, ia ter que ser uma lei do Congresso Nacional instituindo ICMS no território de Fernando Noronha. Né? E depois ainda os impostos municipais. Por quê? Porque esse território não era dividido em municípios. Tá certo? Tá ok, Leandro? Beleza, tudo certo. Bom, se ninguém tiver, eu vou fazer uma passagem geral, tá? Se eu passar algum assunto que vocês sentirem necessidade, vocês façam a pergunta, tá bom? Primeiro, lá eu botei para vocês o conceito de sistema, né? Sistema tributário nacional. E o conceito de sistema, a gente pode utilizar o mesmo raciocínio lá da biologia, né? Da ciência médica, da biologia, né? Que nós temos o nosso sistema nervoso, o nosso sistema respiratório, o sistema circulatório. O que é isso? Esse sistema respiratório, circulatório, é um conjunto de órgãos, né, que desempenham uma determinada função. Da mesma forma, é o sistema tributário nacional. Você tem um conjunto de institutos jurídicos e de competências que têm a função de arrecadar tributos. É isso que é o sistema tributário nacional. Falou em sistema tributário nacional, é falar nesse conjunto de competências tributárias, de institutos jurídicos, cuja finalidade é a arrecadação tributária. Isso é sistema tributário nacional. Né? E aí a gente chega no conceito, né, falando de sistema, eu falei de competência, e eu preciso dizer o que é competência tributária. Competência tributária é o poder, né, que a Constituição, que o Constituinte entrega a um ente federado para instituir e cobrar um tributo. Então, quando a gente fala lá que a Constituição diz lá que compete à União instituir impostos sobre importação, por exemplo, ela não está criando a importação, o imposto de importação. Quem vai criar esse imposto de importação vai ser exatamente a União fazendo a lei do imposto de importação. A competência, então, é o poder que o ente federado tem para instituir um tributo por meio de lei. E também administrar toda a arrecadação desse tributo. Então, ele vai se preocupar ali, por exemplo, né, em criar os mecanismos de arrecadação, de fiscalização desse tributo. Né? E aí, a gente precisa dar uma passada no artigo 7º do Código Tributário. E nesse artigo 7º, a gente vai ter que distinguir dois institutos. O Instituto da Competência Tributária do Instituto da Capacidade Tributária Ativa. A competência tributária é mais do que a capacidade tributária ativa. A capacidade tributária ativa, ela está intrinsecamente ligada à competência tributária. Ela só existe a capacidade porque existe algo acima dela que é a competência tributária.
Mas essa capacidade tributária ativa, ela está ligada a atividades administrativas. Como são atividades administrativas, elas podem ser delegadas. Então, o ente vai lá e fala, eu vou legislar sobre ITR, mas eu vou delegar essa parte de arrecadação para o município. Então, a União vai, e larga a mão da capacidade tributária ativa. Diz assim, olha, quem vai fiscalizar isso aí vai ser o município. Né? Eu, União, vou legislar, porque a competência ela é sempre o quê? Indelegável, inderrogável, intransferível. Então, a Constituição, quando ela dá uma competência tributária, ninguém mais pode usar ela. Só aquele ente federado que teve a competência entregue pela Constituição. Por isso, por exemplo, que até hoje a gente não tem a instituição do imposto sobre grandes fortunas. Por quê? Só a União pode fazer. O Estado não poderia dizer aqui, o Estado do Ceará, dizer assim, não, já que a União não instituiu, se ele não instituiu, eu vou instituir. E não poderia o Estado chegar e falar, vou fazer uma lei instituindo aqui no Estado do Ceará o imposto sobre grandes fortunas. Não pode, porque a competência é indelegável, intransferível, inderrogável. O não exercício dessa competência não autoriza o exercício por outro ente da federação. Ok para essa parte da competência? E aí nós temos o seguinte, o artigo 7º do Código Tributário, ele autoriza que determinadas atividades sejam exercidas por outro ente federado, ou seja delegada a outro ente federado. Outro ente federado, perdão. Que atividades são essas? Ele fala aqui, a atribuição das funções de arrecadar, ou fiscalizar, ou executar leis, serviços, ou atos ou decisões administrativas em matéria tributária. Que ele começa dizendo, a competência tributária é indelegável, salvo, aí ele vem, a atribuição das funções de arrecadar, fiscalizar, executar leis. Isso que eu estou falando, arrecadar, fiscalizar, executar leis, são funções o quê? Administrativas. Diferente da competência tributária legislativa. Essa não pode ser delegada, não pode ser transferida e nem pode ser utilizada por outro ente da federação sob o pretexto de não exercício. Então, o que você tem? Você tem ali a competência tributária, dentro da competência tributária você tem a capacidade tributária ativa, que é o quê? Funções administrativas, arrecadar, fiscalizar, executar as leis tributárias. Essas atividades administrativas podem ser delegadas, mas a competência tributária, que é essa capacidade de exarar a lei tributária sobre determinado tributo, não pode ser delegada. Ok? Até aí, entenderam? Beleza, gente? Pronto. Beleza aqui. Então, tá bom. Vamos seguindo, então. Então, esse é um ponto importante. Isso que eu falei, que não pode ser delegado, o não exercício da competência tributária não implica autorização para que outro ente federado utilize, é o artigo 8º do Código Tributário, tá bom? Que eu já expliquei para vocês, já acabei passando por ela, tá? E aí a gente chega na competência, né? Aí vem a classificação da competência tributária, que eu comentei rapidamente durante a pergunta da Bárbara, né? Que nós temos 6 espécies de competência tributária. Primeiro, a competência privativa. O que é a competência privativa? A competência privativa está sempre relacionada a impostos. Então, a competência privativa é a competência para instituir impostos. Porque a Constituição chega e diz, União, você vai poder instituir os seguintes impostos. A, B, C, D e E. Estado, você vai instituir os impostos tais. Municípios, você vai instituir os impostos tais. Essa competência é chamada competência privativa. Por quê? Imposto, todo mundo cobra, mas cada um vai cobrar determinada espécie de imposto. Não é qualquer imposto que eles vão cobrar.
O Estado só pode cobrar o quê? ICMS, IPVA e o ITCMD. O município só pode cobrar IPTU, ISS e TBI. A União, aquele rol que eu já falei, importação, exportação, IPI, IOF, ITR, Imposto de Renda, IGF, né, que é Imposto sobre Grandes Fortunas, que até hoje não foi instituído. Então, cada ente federado recebe um rol específico de impostos que pode cobrar. Então, por isso, competência privativa. Só quem pode cobrar aquele imposto é aquele ente federado. Aí vem a competência comum. Quando diz competência comum, é porque todo mundo pode cobrar. Quais são os tributos relacionados à competência comum? As taxas e as contribuições de melhoria. Tá? Não se preocupe que a gente vai estudar mais a fundo o que é uma taxa, o que é uma contribuição de melhoria. A gente vai estudar isso com maior profundidade. Eu não queria agora me deter na explicação do que é uma taxa, quais são as hipóteses de uma taxa, porque esse é o assunto da semana que vem. Assim como impostos. Semana que vem a gente vai aprofundar o estudo dos impostos. Mas lá no artigo 145 da Constituição fala assim: compete a União, Estado, Distrito Federal e municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria nos termos dessa Constituição. E aí ele está dando o quê? Imposto, a gente já viu que é uma competência privativa, porque a própria Constituição diz quais são os impostos que pode cobrar, né? Quem que vai cobrar cada imposto. Na taxa, a Constituição não diz qual é a taxa que cada um vai cobrar. A Constituição não fala. Ela só fala assim, taxas. Quais são as taxas que a União pode cobrar? Quem vai definir vai ser a lei da União. Quais são as taxas que o município pode cobrar? É a lei municipal que vai definir. Existem parâmetros para essa taxa? Existem. É o Código Tributário que traz. Mas a Constituição não delineou esses parâmetros. Basicamente, qual é o parâmetro? Vai depender do serviço que cada um prestar. Então, quando a União prestar determinado serviço, ela vai poder cobrar uma taxa desse serviço. Quando for o Estado vai cobrar. O município vai cobrar. É comum por quê? Porque qualquer um pode cobrar, mas desde que ele desempenhe aquele serviço, tá certo? Mas a taxa ela não é nominada especificamente, tá bom? A mesma coisa a contribuição de melhoria. A gente vai ver que a contribuição de melhoria é um tributo que é pago em razão da valorização de um imóvel decorrente de uma obra pública. Tá? A gente vai aprofundar isso aí semana que vem. Mas o que acontece? Quem pode fazer obra pública? Todo mundo, né? Pode ser uma obra da União, pode ser uma obra do Estado, pode ser uma obra do município. Quem vai cobrar essa contribuição de melhoria? Quem fizer a obra pública. Então, se a obra é da União, a União tem legitimidade para cobrar a contribuição de melhoria por essa obra. O município, a mesma coisa. Se ele faz a obra, ele pode cobrar essa contribuição de melhoria. Se for o Estado, a mesma coisa. Ele vai poder cobrar a contribuição de melhoria. Tá certo? Então, vai depender aí, né, de quem desempenhou o serviço na taxa ou quem realizou a obra pública na contribuição, na competência comum. Competência cumulativa, que a gente já explicou, que é a que está no artigo 147, é da União nos territórios federais e do Distrito Federal em relação aos impostos dos municípios. Competência especial, tá? É considerada pela doutrina competência especial aquela referente à cobrança de empréstimo compulsório e das contribuições previstas no artigo 149. Por que seria uma contribuição, por que seria uma competência especial? Porque ela depende de situações específicas, no caso lá do empréstimo compulsório, para que seja cobrado. Então, existem situações específicas que vão gerar a cobrança desses empréstimos compulsórios. Então, não basta a União dizer assim, eu quero cobrar empréstimo compulsório. Ele só pode cobrar dentro das hipóteses do artigo 148. Por isso, uma competência especial. Da mesma forma, as contribuições do artigo 149. Essas contribuições são voltadas para determinadas entidades. São chamadas de tributos paraestatais, porque são voltados para entes públicos específicos. Em razão disso, essas contribuições, elas se inserem na competência especial,
que é a competência para instituir essas contribuições, por exemplo, de intervenção no domínio econômico, as contribuições da Seguridade Social, as contribuições das entidades profissionais, das entidades de interesse de determinados setores econômicos ou profissionais. Essas contribuições, elas estão voltadas para o atendimento das finalidades de entidades específicas. Por isso que é uma competência especial. A outra competência que nós temos é a residual, que o nome já diz, resíduo é o que sobra, né? Então, a competência residual é o que está lá no artigo 154, que é uma competência da União. A União pode, então, por lei complementar, instituir impostos que não estão previstos na Constituição, desde que esses impostos sejam não cumulativos, ou seja, cada valor pago tem que ser abatido da operação subsequente, né? Além de ser não cumulativos, eles também não pode ter nem o mesmo fato gerador e nem a mesma base de cálculo dos impostos previstos na Constituição. Significando o seguinte, que quando a União for instituir, só a União tem competência residual, ela não vai poder usar nenhuma situação que seja fato gerador de nenhum outro imposto da Constituição. Então, já ficou meio difícil, não sobra muita coisa para cobrar, né? Porque praticamente tudo que a gente imagina, né? Exceto algumas situações mais sofisticadas, né? Novas tecnologias, talvez ainda não estejam abrangidas, mas serão brevemente, certamente o legislador ele vai ajustar isso, mas, a princípio, é difícil você achar uma situação que já não tenha fato gerador na Constituição. Então, é pouco provável conseguir fazer ali uma contribuição, criar ali um imposto residual. Né? E essa, então, é a competência residual, é do artigo 154, inciso 1º, e essa competência tem que ser exercida sempre por lei complementar, tá bom? E a outra competência é a competência extraordinária. Essa competência está relacionada a uma situação extraordinária, que é a situação de guerra. Então, nas situações em que ocorre ou iminência de guerra, ou já está em estado de guerra, a União pode, e aí agora é lei ordinária, não é mais lei complementar, ela pode instituir impostos, né, extraordinários. Não, a doutrina chama de imposto extraordinário de guerra. E aí não tem limitação. Ela pode criar um outro ICMS, além do ICMS já cobrado pelo Estado. Não existe problema nenhum aí, não seria uma bitributação, não. Né? Nem seria bis in idem. Né? Por quê? Porque a Constituição autoriza que ele pode criar imposto que for necessário, ainda que seja um imposto que já é idêntico, tem mesmo fato gerador de outro imposto, não tem problema. Essa limitação é só na competência residual, na extraordinária não tem limitação. A única condição é que seja por lei ordinária, e a própria lei que criar, ela tem que estabelecer o mecanismo de supressão gradativa desse imposto. Ok aí, gente? Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Aí chegamos aqui no tópico 3, que seria a classificação dos tributos, tá? Essa classificação, eu já cheguei até a comentar com vocês, eu falei com vocês sobre, né, a classificação quanto à finalidade, quando eu falei dos tributos com finalidade extrafiscal, eu comentei lá, a finalidade fiscal é o quê? Arrecadar tributos. Extrafiscal, quando tem essa função, a finalidade dele é ou regular uma situação econômica, regular a economia, ou atuar numa situação de interesse social. E os parafiscais, eu acabei de falar, é quando está destinado a uma entidade específica. Então, quando você pagar lá a sua contribuição da OAB, você está pagando um tributo, que é uma contribuição de interesse de entidade de categoria profissional, né? E essa contribuição que você paga é um tributo. O tributo, qual a classificação dele? Quanto à finalidade, ele é parafiscal. Quanto ao destino da arrecadação, eu já comentei com vocês, né? Eu falei que ele pode ser de arrecadação vinculada ou não vinculada, e vocês lembram, né, que eu falei que, por exemplo,
que a arrecadação dos impostos ele é não vinculada, porque ele não está atrelado a nenhuma finalidade específica. Você não paga o imposto porque você está recebendo um serviço do Estado. Você paga o imposto porque o fato gerador ocorreu. Diferente dos outros tributos, que eles são tributos vinculados, né, quanto ao destino da arrecadação. Aquele tributo ele vai para custear determinado serviço ou manter o funcionamento de determinada entidade. E a última classificação é a classificação, eu passei outras aqui que são de menor importância, tá? A classificação que está no nosso Código Tributário, que é a classificação contra a base econômica de incidência, tá bom? Essa classificação quanto à base econômica de incidência leva em consideração, primeiro, né, se aquele imposto está incidindo sobre o patrimônio ou não. Então, você tem uma classificação que é quando ele incide sobre o patrimônio, sobre a renda. Se ele está atuando no comércio exterior, então aqueles impostos que fazem parte da atividade de importação e exportação, que são o imposto de importação e exportação, e, por último, né, os impostos extraordinários. Né, perdão, produção ou circulação, né, que é a maioria dos impostos, né, ICMS, IPI, ISS, IOF, são os impostos de maior arrecadação, né, tirando ali o imposto de renda na União, que certamente a arrecadação dele é menor do que sempre, se você somar a arrecadação do ICMS de todos os estados, a arrecadação do imposto de renda da União deve ser menor, mas é o de maior arrecadação na União, é o imposto de renda. E os impostos extraordinários, tá? E aí eu queria chegar na última parte aqui, que antes da gente entrar, depois, semana que vem, nos outros tópicos, né? A unidade 5 não termina agora, a gente vai terminar esse pedaço da unidade 4, da unidade 5, que a gente reservou o estudo nessa semana. A discussão sobre as espécies tributárias. Quando você lê o artigo 145 da Constituição, ele diz lá que União, Estado, Distrito Federal e municípios instituirão impostos, taxas, contribuições de melhoria nos termos da Constituição e da legislação específica. Quando o doutrinador, quando a doutrina lia isso aí, ela dizia o seguinte, que nosso sistema tributário só tinha 3 tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Essa teoria recebeu o nome de teoria tripartite. Tripartite de 3 partes, né? Tripartite, 3 partes. Então, o nosso sistema tributário, para essa teoria, que fazia uma leitura pontual do artigo 145, era um sistema tributário tripartite, porque só havia 3 tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Só que havia um problema. Quando você continuava lendo o mesmo capítulo da Constituição, mais à frente, vinha o artigo 149. E o artigo 149 tratava das contribuições. E antes até vinha o artigo 148, tratando do empréstimo compulsório, né? Depois vinha o 154, né? Tratando ali dos impostos residuais, etc. Mas o que interessava era o seguinte, era o artigo que tratava do empréstimo compulsório, que ficava no mesmo capítulo, e o artigo que tratava das demais contribuições. E aí, parte da doutrina começou a falar o seguinte, não, na verdade, a gente não tem apenas 3 tributos, porque no capítulo que trata do Sistema Tributário Nacional, nós temos ainda mais à frente um artigo que fala do empréstimo compulsório e um outro dispositivo que trata de várias espécies de contribuições. Em razão disso, a doutrina passou a refazer a seguinte reflexão, e depois essa reflexão foi feita também no Supremo. Ora, se eu tenho um capítulo que trata do Sistema Tributário Nacional, não é razoável eu entender que o Sistema Tributário Nacional ele só ostenta 3 tributos, porque eu estaria ignorando toda a estrutura do sistema tributário que está no capítulo do Sistema Tributário Nacional. Portanto, eu não posso excluir também o empréstimo compulsório e as contribuições listadas no artigo 149. Assim,
veio a teoria pentapartida, penta de 5. Pentapartida, 5 partes. A teoria pentapartida diz o seguinte, que nosso sistema tributário, na verdade, ele é dotado de 5 espécies de tributos. Aqueles que estão no artigo 145 da Constituição, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os empréstimos compulsórios, lembrados no artigo 148, e as contribuições em geral elencadas no artigo 149. Por isso que vigora, e o Supremo acatou essa teoria, né, de que nosso sistema tributário ele é dotado de 5 espécies de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições do artigo 149 da Constituição. Vocês vão encontrar ainda alguns doutrinadores dizendo que nosso sistema agora ele é hexapartite, ele agora tem 6 partes, em razão do artigo 149A da Constituição, que é a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, a COSIP, né? Que essa seria um novo gênero de tributo. Mas esse entendimento é um entendimento minoritário, e o entendimento dominante é que o 149A também traz uma contribuição. Então, ela se insere nas mesmas contribuições do artigo 149. Tá? Então, regra pacificada no Supremo isso é pacífico, e majoritária na doutrina, é que nosso sistema tributário ele é pentapartide. Nós temos 5 espécies de tributo: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições em geral, aí entendida as do artigo 149, inclusive 149A. Essa era a principal discussão que a gente tinha para essa semana. Não é? Esse conteúdo que eu conversei agora nessa hora aí, falando aí. Alguma dúvida aí sobre esses tópicos que eu passei com vocês? Alguma pergunta? Algum assunto que vocês gostariam que eu esclarecesse melhor, que eu aprofundasse? Tranquilo. Tranquilo? Então, atendendo a pedidos, eu vou voltar lá no estudo de caso, tá? Da unidade 3 e 4, que havia sido pedido da Larice, tá certo? Beleza? Se ninguém tiver pergunta, eu volto no estudo de caso. Posso voltar? Beleza? Então, tá bom. Então, vamos lá. É até importante, né? E eu deixei agora para o final, Larice, para o coro estar maior, propositadamente, porque eu não sabia se ia dar tempo de eu tratar do conteúdo, que era mais, né, do conteúdo da semana. Mas, como deu tempo, vamos lá. O estudo de caso da unidade 3, eu coloquei ele propositadamente. Embora ele fosse uma questão da OAB, só o caso 3, beleza, mas eu passo o 3 e o 4 de novo, não tem problema não, a gente revisa de novo. O estudo de caso 3, o que acontece? Eu propositadamente eu botei uma questão da OAB, e quando eu estava falando, eu falei, gente, ó, esse aqui, se fosse eu corrigindo o examinador que fez essa questão, ele ganhava só 1/10 na resposta do gabarito. Tá? Lógico, falei uma brincadeira, mas é porque, para mim, ele não abordou o ponto principal da questão. Eu vou ler aqui de novo aqui para vocês. Deixa eu abrir ele aqui. Pronto, a questão fala assim: um Estado da Federação promulga lei ordinária que prevê como modalidade de extinção total ou parcial dos créditos tributários de sua competência, inscritos em dívida ativa, a dação em pagamento de bens móveis. E aí ele bota aqui entre parênteses títulos públicos. Analisa a regularidade dessa lei e sua compatibilidade com o sistema jurídico tributário nacional. O gabarito lá, ele basicamente fala do artigo 141 do Código Tributário, né, que diz que só pode modificar, extinguir crédito tributário nos termos da lei, que é o Código Tributário, e depois ele faz uma referência ao artigo 156 do Código Tributário, que fala da dação em pagamento de bens imóveis, né? Mas o cerne da questão mesmo, e no final ele fala assim, que então o candidato lá deveria informar
que seria inconstitucional. Mas a resposta dele, em nenhum momento ele fala de dispositivo constitucional, né? Então, por isso que eu brinquei e falei, eu só dava ali 0,1 para ele, porque ele deixou de enfrentar o principal tema, que era o tema constitucional. E onde é que está o tema constitucional aí? Está no artigo 146, inciso 3º, a linha D da Constituição. 146, inciso 3º, a linha D da Constituição. Eu vou botar aqui. CF, artigo 146, inciso 3º, Não é a a B, linha D. Oi? não é a linha B, não? Não, é B, né? A D é que fala lá do tratamento tributário, né? Não, a D fala da diferenciado e favorecimento Então, do tratamento tributário diferenciado, né? Porque às vezes eu vou na memória aqui e a memória falha, a memória trai a gente. a B, que tem que ser por lei complementar. Não, mas diz aí, lê a B para mim, por favor, aí. Certo. A B fala, não, inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, aí B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição, decadência tributária. Então, está no crédito Pronto. Aí, gente, é isso mesmo. Eu queria falar, e a questão é sobre o crédito mesmo, tá? Então, é B, tá, gente? Eu falei D, mas é B, certo? Então, esse é o fundamento, tá? Por quê? Ele fala em crédito tributário. A questão fala em extinção. Realmente, o pagamento é uma forma de extinção do crédito tributário. Só que aí você vai falar, professor, mas ele não fala constituição e extinção do crédito tributário. Não fala, é verdade. Mas ele fala em obrigação, lançamento e crédito tributário. Tá? Quando fala em crédito tributário, é importante a gente saber, e a doutrina interpreta essa palavra crédito tributário como o seguinte, como o conjunto de institutos jurídicos que vão afetar o crédito tributário. Então, quando a Constituição fala crédito tributário, não é apenas o crédito tributário, aquele boleto que chega para você pagar, que aquilo é o crédito tributário, é um instrumento do crédito tributário ali, aquela cobrança. Quando ele fala em crédito tributário, ele está se referindo a todos os institutos jurídicos que podem afetar o crédito tributário, inclusive as hipóteses de suspensão, extinção e a exclusão do crédito tributário, tá? Que é um assunto que vocês vão estudar ainda no próximo semestre. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que o que está escrito ali na Constituição engloba também a extinção do crédito tributário, significando o seguinte, só lei complementar da União, ou seja, lei complementar nacional, pode regular a extinção do crédito tributário. Por isso que, aí no finalzinho a resposta lá do examinador está certa, porque ele diz que é inconstitucional essa lei, tá? Sim, aí você tirou isso aqui do julgamento da ADI, não é isso? Sim, então, mas a ADI está falando o que eu estou falando. Ela não reservou a lei complementar, mas a interpretação é que, quando você fala em extinção, também está inserida aí a lei complementar, certo? Aí você insere aí. Ele não fala em rol exaustivo, tudo bem, mas o que você tem que entender é que, quando ele está querendo dizer ali, ele está querendo dizer o seguinte, não reservou, ele não falou taxativamente, mas você está falando de um instituto que vai afetar o crédito tributário. E, portanto, você vai ter que ter uma lei complementar que vai regular, né? Ele fala aqui, o artigo 156 não forma um rol exaustivo. Não, esse voto aí que você pegou foi até um voto do... Já até sei de quem é esse voto. Depois, se você for pesquisar, você vai ver uma decisão do Supremo dizendo o contrário, tá? Esse aí foi o voto do... Como é que é o nome dele? Aquele lá de São Paulo? Oh, meu Deus. Fugiu o nome dele aqui. Estou vendo a imagem dele. Deixa eu entrar aqui no site do Supremo. Já te digo quem foi até que deu esse voto aí. Depois o Supremo decidiu o contrário disso aí. Tá? Na verdade, ele diz que é inconstitucional, ele chega à conclusão que é inconstitucional porque
Ele diz que não é inconstitucional por isso, mas é porque afronta a lei de licitações. Deixa eu botar aqui, STF, quando eu ver a cara dele eu vou lembrar. Não é o Lewandowski, não, professor? Pronto, esse mesmo. Pronto. Esse voto dele, não foi Alexandre de Moraes, não, Lewandowski mesmo. Esse voto do Lewandowski aí, dessa ADI aí, foi uma rateada do Supremo, tá? Se você pegar aí no final aí, a ADI diz o seguinte, que era inconstitucional porque violava a lei de licitações, né? Que aí ele estava comprando bem, entregando bem, né? Mas depois o Supremo decidiu o contrário, viu? Tá? Essa decisão aí, depois o Supremo decidiu o contrário disso aí, porque foi uma rateada assim, passou reto na curva, né? E bateu na mureta lá, explodiu o carro, né? Porque, né, e aí vai entrar, né, exatamente ali de que o rol não é taxativo, mas não, né? Ali, lógico, não cabe nem a ampliação daquele rol, tem que ser lei complementar mesmo, não é lei ordinária, não, tá certo? E aí depois, em outro julgado, o Supremo, mas ele no final diz que é inconstitucional porque violava, ele dá provimento à ação direta, pois é, ele dá provimento declarando que violava a lei de licitações, por isso que ele dizia que era inconstitucional, não era pela questão tributária. Aí depois, em outro julgado, o Supremo desfaz isso aí. E aí ele diz realmente isso que eu estou dizendo para você, tá? Esse julgado aí é um julgado mais antigo do Supremo. E aí você pode olhar, ele diz que é inconstitucional a dação em pagamento de bens móveis porque viola a Lei Geral de Licitações. Não foi isso? Quem foi que puxou esse acórdão aí? Cadê? Kate, confirma aí. Não é? O Supremo diz que é inconstitucional. Essa ADI, ele julgou inconstitucional a lei porque violava a lei de licitações. Não foi esse o fundamento? Mas se eu não me engano, até uma lei de São Paulo, do município do estado de São Paulo, se não me engano, o município de São Paulo, se eu não me engano, é uma lei do estado de São Paulo. E aí entendeu que era inconstitucional. Ah, tu está falando, pensei que você estava consultando no site do Supremo, tá? Mas depois o Supremo ele decidiu declarando a inconstitucionalidade de uma outra lei, não por esse fundamento de que violava a licitação, e sim em razão aí da necessidade de lei complementar mesmo, viu? E assim, obviamente aí essa posição do Supremo está equivocada, né? Quando fala crédito tributário, você tem que considerar todos os institutos inerentes ao crédito tributário, porque se você falar só crédito tributário por crédito tributário, né? Da atividade zero. Sim, e a resposta seria que você diria que essa lei aí da questão é inconstitucional, tá, Larissa? E o fundamento é esse que eu estou dando, tá bom? Esse aí da violação, artigo 146, inciso terceiro, a linha B, tá bom? Que eu estava falando D, mas é B. Tá certo? E aí, Kate, depois você pode olhar. Tem até livro, se eu não me engano, é um livro até que eu não gosto, que é aquele da Ius Podium, que tem muita coisa ali que tá equivocada ali. Se eu não me engano, é nesse livro que a autora lá cita esse acordo, mas ela tinha que atualizar, porque depois o Supremo decidiu, né, voltou atrás aí nessa posição aí. Não no sentido de ser inconstitucional, mas no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade que deveria ser matéria de lei complementar. Tá? Porque se você for entender que crédito tributário, apenas ele é legislado por lei complementar, então só um artigo do Código Tributário que seria de lei complementar, o resto de lei ordinária. Então você ia poder ter uma lei ordinária afetando o instituto de uma lei complementar, né? Você ia poder criar uma hipótese de suspensão do crédito tributário usando uma lei ordinária, de extinguir um crédito tributário com a lei ordinária, um instituto que é de lei complementar, né? Seria um contrassenso, né, jurídico. Né? Você criar um instituto e extinguir esse instituto, você cria um instituto com uma lei complementar e extingue ele com uma lei ordinária. Né? Uma coisa meio, né, sem lógica. E se você for ver, por exemplo, prescrição e decadência, ele também fala que são matérias de lei complementar, né? Reforçando a ideia de que a extinção do crédito tributário tem que ser por lei complementar, tá bom? Mas isso é uma discussão doutrinária, e no Supremo realmente houve eu não mencionei para não confundir o pessoal, mas houve esse julgado aí,
Eu não lembro se foi, salvo engano, foi ali do Estado de São Paulo que criava a dação em pagamento de bens móveis. E aí o Supremo declarou inconstitucional, mas disse que era inconstitucional porque violava a lei de licitações. Né? Mas não é isso, é inconstitucional porque a matéria não pode ser. É a lei complementar nacional que vai regular isso. Senão, né, vira, né, o sistema tributário já é caótico, né? Se cada um criar sua hipótese de extinção do crédito tributário, aí, meu amigo, é o caos instalado mesmo, né? Joia, e o estudo de caso 4, né? Era a situação lá do médico, né? Que recebia lá, que ficava sabendo de uma lei interpretativa, tá? E ele, em razão dessa lei interpretativa, ele queria saber, ele tinha sido cobrado, né? Tinha recebido um auto de infração, cobrando R$ 1.000 de ISS e aplicando uma multa de R$ 2.000. Aí ele queria saber se essa lei interpretativa, que estava tratando exatamente do dispositivo que tinha gerado o auto de infração dele, se essa lei interpretativa seria aplicada ao caso dele. E aí a orientação, né, seria que aplicaria, porque a lei interpretativa sempre retroage, né, excluindo a penalidade do dispositivo interpretado. Então, ele teria a penalidade excluída de R$ 2.000, ela seria excluída pela lei interpretativa, independente dele estar certo, estar errado. Como ela interpretava o dispositivo que ele tinha sido autuado, ela iria excluir a penalidade. E caberia a revisão dos R$ 1.000 para adequar à lei interpretada. Então, poderia acontecer de ele pagar menos, né? Ou até dele pagar mais, que ia ser aplicada a interpretação, porque ela ia retroagir. Tá certo? Então, seria essa a resposta, né? O fundamento legal seria o 106, inciso 1º do Código Tributário. Ok, gente? Mais alguma pergunta aí? Tudo certo, professor. Beleza? Beleza, tá joia. Não sei se foi nessa turma ou se foi na outra, alguém pediu para ver se fazia o link único. Então, agora, esse link de hoje, né, ele é um link único, então ele vale para todas as aulas, tá? Não lembro se foi nessa turma, se foi na outra, alguém pediu. Então, esse link vale para todas as aulas, tá certo? Como eu sei que vai acabar tendo um aluno procurando, eu sempre vou botar também, né, para não ter problema, mas eu botei lá em cima, logo no início da matéria, eu botei lá, link aulas, link Smith, aulas de tributário, mas toda semana eu vou botar, porque eu sei que sempre vai ter aluno procurando, eu não vi o link, então eu vou botar o link também. Mas quem quiser salvar, vai ser o link único da aula já. O que mais que teria para falar? Quem fez a prova aí, acho que a Larice fez, quem mais fez aí, eu vou corrigir final de semana. Assim que eu corrigir, a nota vai aparecer no portal, né? E então, eu vou colocar a nota e vou colocar a correção também, como eu fiz com todo mundo, vou colocar a correção dentro do Leão Digital. Tá? Mas eu devo fazer isso durante o final de semana. Então, nem fiquem ansiosos, não, deixa para ver isso segunda-feira, aí vocês vão ver lá a nota lançada. Certamente segunda-feira já vai estar lançado. Mais alguma coisa, gente, que vocês gostariam de perguntar? Não? Outra coisa, gente, não deixem de fazer o estudo de caso, tá? O prazo do estudo de caso, ele seria, na prática, ele é até sexta-feira, até amanhã, 23h59, né? Mas eu sempre prorrogo já o prazo até domingo, 23h59. Então, o prazo de domingo já é uma prorrogação, tá? Então, não deixe de fazer. Sim, se atingir 3 estudos de caso, Larissa, já faz os 3 pontos da AVP, tá? Então, cada estudo de caso feito vai contar um ponto, tá certo? Independente de ter acertado ou não. Esse mesmo aí, esses dois aí teve um índice de erro razoável, né? Tanto no 3 como no 4, né? Então, o 3 foi essa lacuna, né? Muita gente pegou ali a resposta que estava no gabarito da OAB e jogou, né? Mas eu queria que falasse sobre essa questão do artigo 146. E no estudo de caso da unidade 4 também, muita gente errando, confundindo o inciso primeiro com o inciso segundo, né? Mas todo mundo ganhou um ponto. Quem fez, ganhou um ponto.
tá certo? Independente do conteúdo ali certo ou errado, tá bom? Então, mas ainda tem ainda, né? Nós temos ainda acho que 4 semanas até a nossa AV2, né? Então, ainda tem 4 estudos de casa. Tem essa semana e mais 3 aí. Então, é só você não deixar passar. Aproveitar a aula de sexta-feira, que tem 50 minutos, já vai e faz o estudo de casa. Não vai gastar 10 minutos fazendo. Tá? Não deixem de postar, não deixa para a última hora, não deixa para postar 23h59, aí quando vai postar o sistema não aceita mais, porque já passou de 23h59, ele já não aceita. Se for deixar para postar 23h59, não vai conseguir, ele já vai bloquear. Tá? Então não deixe. Sim, segunda é feriado, né? Então, na próxima semana, inclusive, vocês vão ver que lá na trilha de ensino, eu coloquei lá que vocês vão ter os primeiros 50 minutos para assistir às videoaulas e os outros 50 vai ser o nosso encontro síncrono, tá? Então, vocês vão ver isso lá na semana que vem, vocês vão perceber na trilha de aprendizagem, vai ter lá que os primeiros 50 minutos vão ser o tempo para vocês assistirem a videoaula e os outros 50 vão ser o nosso encontro síncrono. Tá joia? Mais alguma coisa, gente? Eu vou só rodar aqui a frequência, tá? Vou rodar aqui nossa frequência. Pronto, já rodei a frequência, gente. Então, muito obrigado a todos. Uma boa noite, bom final de semana, bom feriado, né? E até a próxima aula, até quinta-feira que vem. Tá bom? Não deixe de fazer o estudo de caso aí. Joia? Oi, diga, José. Tem um aluno que ele falou comigo no PV, falando que estava sem internet lá onde ele mora, que é Moisés. Aí pediu só para informar o senhor. Certo, tá ok. Tá joia, eu vou anotar aqui. Não. Beleza. Moisés, né? É. Certo, tá anotado aqui, na hora eu boto a frequência ali. Ok. Mais alguma coisa, gente? Então, um abraço, boa noite aí, até próxima quinta-feira, viu? Tudo de bom. Estou encerrando aqui a gravação.